Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem intrigante que surgiu aqui nos materiais que recebemos, sabe? Olá. Qual seria? Por que as pirâmides, um símbolo tão forte do Egito Antigo, por que elas não aparecem na Bíblia, especialmente ali na história do Êxodo? É um silêncio que, nossa, chama muito atenção. Ah, sim, é uma ótima pergunta. E olha, temos aqui um ensaio e um artigo muito interessantes do Jorge Guerra Pires que tratam justamente disso, desse, como eles chamam, silêncio revelador. Silêncio revelador. Gostei. Exato. E a nossa conversa hoje vai ser para tentar desvendar as razões que essas fontes apontam para essa ausência, né? Que é realmente notável. Perfeito, então vamos lá. Qual que é o ponto de partida que esses textos usam para investigar isso? Olha, o ponto central, assim, de cara, é a cronologia. Os textos destacam que tem uma incompatibilidade de tempo, fundamental. Tempo? Como assim? As grandes pirâmides, sabe? As de Gizé, as mais famosas. Elas foram construídas lá no Reino Antigo. Isso é tipo 2600, 2500 a.C. É muito antigo mesmo. Tá, Reino Antigo, 2500 a.C., mais ou menos. E a história do Êxodo na Bíblia? Onde que ela entraria aí? Então, se a gente for tentar encaixar o Êxodo numa linha do tempo histórica, usando as pistas do próprio texto bíblico, ele seria bem depois. Muito depois. Muito. Talvez ali pelo século 13 a.C., na época do Novo Reino, possivelmente no tempo do faraó Ramsés II. Ele até é mencionado, né? Em Êxodo 1:11, fala da cidade de Ramessés. Peraí, então, 13 a.C. para a história do Êxodo e 2500 AC para as pirâmides. Isso. Nossa, dá mais de 1000 anos de diferença. Pelas contas que essas fontes mostram, então, quando os hebreus supostamente estavam lá no Egito, as pirâmides já eram monumentos super antigos. Tipo, com mais de um milênio. É quase como a gente olhar hoje, sei lá, para um castelo medieval. Ele tá lá, é antigo, mas a gente não teve nada a ver com a construção. Exatamente essa comparação que uma das fontes usa. E isso, claro, desmonta aquela ideia popular que muito filme ajudou a criar, né? Dos escravos hebreus construindo as pirâmides. Aquela imagem clássica. Clássica, mas que as fontes chamam de anacronismo. Uma fantasia mais moderna, assim, que não tem base nem na história, nem no próprio texto da Bíblia. Interessante. E o que a Bíblia diz mesmo que os hebreus construíram? Segundo as fontes, claro. Olha, o texto bíblico é bem específico nisso. Êxodo 1, versículo 11. Diz que eles trabalharam forçados na construção das cidades de Pitom e Ramessés. Ah, as cidades celeiros, né? Isso, cidades de armazenamento, celeiros. É o que está lá, nada de pirâmides. O que sugere que a própria narrativa original, a tradição que foi registrada, não fazia essa ligação. Ok, então a cronologia não bate e o próprio texto bíblico não faz essa associação. Mas ainda assim, como que se ignora um negócio daquele tamanho, tão visível? Aqui que a coisa fica interessante, né? Quais explicações as fontes dão para esse silêncio? É, aí que a análise se aprofunda. As fontes levantam algumas hipóteses que, na verdade, se conectam. Vamos ver. Basicamente, são 3 eixos que eles apresentam: distanciamento no tempo, o foco da narrativa e talvez até uma questão ideológica. Tempo, foco e ideologia. Ok, vamos por partes. O distanciamento no tempo. É o que a gente já começou a ver. As pirâmides eram muito antigas, milenares mesmo, na época em que os textos do Êxodo provavelmente foram escritos e editados na forma que a gente conhece. Que seria quando, mais ou menos? Talvez ali entre os séculos 7 e 5 a.C., um período que pode até coincidir com o exílio na Babilônia, ou ser logo depois, Ah, bem depois dos supostos eventos. muito depois. Então, para esses autores, lá na Babilônia, ou recém-voltados, as pirâmides eram talvez ruínas ou pelo menos relíquias de um Egito muito distante. Não era parte do contexto imediato deles, nem da história específica que eles queriam contar, sabe? Entendi. Tipo, a analogia do castelo medieval em Portugal que você mencionou. Tá lá, mas não é o foco. Exato. O segundo ponto é justamente esse: o foco narrativo. As fontes ressaltam muito que a Bíblia não é um livro de história, como a gente entende hoje, nem um guia turístico.
é um texto religioso, teológico. Principalmente. No caso do Êxodo, o objetivo central seria mostrar o quê? A libertação do povo hebreu pela ação de Deus, o Javé, contra o poder do faraó. É uma história de identidade, de fé. A luta contra a opressão egípcia. Isso, e nesse contexto, ficar descrevendo a paisagem, olha que pirâmide bonita, seria talvez irrelevante. Poderia até distrair da mensagem principal, que é teológica. Faz sentido. A mensagem em primeiro lugar. E a terceira razão? A ideológica. Essa me parece mais estratégica. Pois é, essa é bem interessante. As fontes sugerem que mencionar as pirâmides poderia ser até contraproducente. Contraproducente. Por quê? O que eram as pirâmides? Eram túmulos dos faraós, monumentos gigantescos que mostravam o poder deles, a divindade deles, a cultura egípcia, os deuses pagãos. Tudo aquilo que a narrativa do Êxodo queria combater, deslegitimar. Exatamente. Então, para que dar palco para isso? Para que descrever ou exaltar esses símbolos do opressor, da idolatria que eles condenavam? Seria quase como validar o inimigo, entende? Talvez fosse melhor simplesmente ignorar, focar na mensagem de Javé como único Deus verdadeiro e libertador. Uma espécie de censura ideológica, talvez. Nossa, essa combinação de fatores faz muito sentido quando a gente pensa assim. Quer dizer, elas eram antigas demais para a época da escrita, não eram relevantes para a mensagem principal e ainda por cima poderiam atrapalhar ideologicamente a história que se queria contar. É essa visão que as fontes apresentam. Uma confluência de razões que tornaria o silêncio não só explicável, mas talvez até lógico, dentro do propósito do texto. Mas os materiais que a gente está analisando vão além, né? Eles usam esse gancho do silêncio das pirâmides para falar de outras ausências, outras questões sobre evidências. Sim, a discussão se amplia. Eles usam o silêncio das pirâmides como um sintoma de uma questão maior. A falta geral de evidências externas que confirmem a história do Êxodo como um evento histórico literal, pelo menos na escala que a Bíblia descreve. E que tipo de evidências faltam, segundo eles? Basicamente duas frentes. Primeiro, a evidência arqueológica. As fontes mencionam que, apesar de muita pesquisa, não se encontrou no Egito vestígios claros de uma população hebraica escrava tão grande quanto a narrativa sugere, naquele período específico, ali na Idade do Bronze Tardia. E no deserto? A travessia? Principalmente no deserto. A Bíblia fala de 600 mil homens saindo a pé. Se contar mulheres e crianças, dá o quê? Talvez 2 milhões de pessoas, vagando 40 anos pelo Sinai. É muita gente por muito tempo. Exato. E décadas de escavações intensas no Sinai, feitas inclusive por arqueólogos israelenses depois de 67, não acharam rastros compatíveis com isso. Cadê os acampamentos gigantes, a cerâmica em massa, os cemitérios dessa multidão? Simplesmente não apareceu, segundo as fontes. Puxa. E a outra frente de ausência de evidências? É o silêncio nos registros egípcios. Olha, os egípcios eram conhecidos por registrar muita coisa. Burocracia, templos, túmulos. Eles anotavam batalhas, construções, listas de trabalhadores, até desastres naturais às vezes. Eram bons de registro. Muito. Mas aí você pega os eventos do Êxodo. As 10 pragas devastando o Egito, o exército do faraó inteiro sendo afogado no mar, a morte de todos os primogênitos egípcios por um deus estrangeiro, a saída de milhões de escravos, eventos cataclísmicos. Que deveriam ter sido registrados, né? Seria de se esperar, mas não tem nada. Zero. Nenhum papiro, nenhuma inscrição em templo falando sobre nada disso nos registros egípcios que sobreviveram. É um silêncio absoluto do lado egípcio sobre esses eventos que a Bíblia descreve como gigantescos. É um contraste bem forte mesmo. Lembro que uma das fontes até brinca com isso, né? Imaginando um memorando para os faraós futuros, alertando sobre o Deus dos hebreus, e para não esquecer de mandar alho e pepino para eles. Sim, essa ironia ajuda a mostrar o tamanho da discrepância, né? E esse vácuo todo de evidências externas, tanto arqueológicas quanto textuais egípcias, reforça a tese que as fontes apresentam. Que seria qual, resumindo? Que a narrativa do Êxodo deve ser entendida mais como um mito fundacional. Uma história superpoderosa sobre as origens, a identidade,
a relação do povo com Deus, com foco no significado teológico, simbólico, não necessariamente como história factual no sentido moderno. O Egito bíblico seria mais um palco literário, então? Egito opressor tenha sido influenciada ou reforçada pela experiência bem real e mais tardia do exílio na Babilônia. Entendi. Essa ideia do Egito bíblico como construção literária é bem impactante. E os materiais trazem outros exemplos para ilustrar essa maneira de ler os textos, né? Falam de dinossauros, o que é óbvio, mas também daquela questão curiosa: Adão e Eva tinham um umbigo? Isso, o caso do umbigo é ótimo para mostrar como a gente adiciona coisas às narrativas. A fonte aqui deixa bem claro, o texto da Bíblia, lá no Gênesis, não fala nada sobre o umbigo. Nada. Não diz se tinha ou não tinha. Não menciona. A imagem que a gente tem na cabeça, Adão e Eva com um umbigo, ela vem de onde? Vem da arte, das pinturas e esculturas, principalmente do Renascimento para cá. Ah, então não é um erro da Bíblia. É a arte que colocou o umbigo lá. Exatamente. Os artistas pintavam assim porque era o jeito normal de pintar um corpo humano completo, né? Era uma convenção visual. Mesmo que a lógica de história criação direta sem nascimento sugerisse que não teria umbigo. Entendi. É um exemplo de como a cultura visual interpreta e até adiciona detalhes que não estão no texto original. Perfeito. E as fontes usam esses exemplos todos, pirâmides, falta de evidências, o umbigo artístico, como pistas, como sintomas. Eles apontam, segundo essa leitura, para a natureza desses textos bíblicos, especialmente os mais antigos. O foco seria mesmo na teologia, na identidade, na mensagem moral, e não tanto em dar um retrato histórico ou científico preciso do mundo. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente viu a partir das fontes do Jorge Guerra Pires, o quadro que se forma tem vários pontos, né? Sim, vamos recapitular. Primeiro, a cronologia. As pirâmides são muito mais antigas do que a época provável do Êxodo. Segundo, o foco da Bíblia. É teológico, de identidade, e não um documentário histórico. Terceiro, a falta de evidências externas. Nem arqueologia no Sinai, nem registros egípcios confirmam a história na escala bíblica. E quarto, as interpretações culturais, como a do umbigo, que adicionam coisas que não estão no texto. É isso. É um ótimo resumo. Todos esses pontos são apresentados nas fontes como indicativos fortes de que a narrativa do Êxodo, apesar de ser central e poderosíssima para a identidade judaico-cristã, funciona mais como esse mito de fundação, uma saga sobre libertação, sobre a relação com Deus, do que como um relato pé da letra do que aconteceu. E o silêncio sobre as pirâmides seria uma chave importante para entender isso. Exato. Não é um detalhe esquecido, segundo essa análise. É um sintoma significativo. Uma peça que, junto com as outras, ajuda a gente a entender a natureza da própria narrativa e desse Egito que ela constrói. Um cenário moldado para passar uma mensagem bem específica. E para a gente terminar, as fontes deixam uma pergunta no ar, né? Uma pergunta bem provocadora que meio que resume tudo isso. Deixam sim. É uma pergunta que faz a gente pensar. A pergunta é: se nem as pirâmides couberam no relato, até que ponto couberam os hebreus no Egito? Uau! Pois é. Uma questão que fica aí, né, para a gente refletir sobre essa relação complexa entre mito, história, memória e como a identidade de um povo é construída.